Olá, boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar de esporte. 2014 será um ano histórico para Manaus. A realização da Copa do Mundo na capital amazonense, uma das cidades sede do Mundial, vai deixar marcada uma nova fase no esporte do estado. Mas além do legado deixado pela Copa, o Amazonas já vem se destacando no esporte, revelando para o Brasil novos talentos. E para falar um pouco sobre essa nova fase do esporte amazonense, eu recebo aqui no estúdio a secretária de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Alessandra Campelo. Boa tarde, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada. Secretária, você assumiu a CEGEL em fevereiro de 2012. Qual que era a realidade da secretaria naquela época? Quais eram as principais demandas do meio esportivo? Eu acredito que em 2012, quando nós assumimos, o principal problema que nós tínhamos na secretaria era a falta de atendimento ao atleta, principalmente no que diz respeito ao atleta de alto rendimento, que precisa viajar, participar de competições fora, e também uma abertura maior da secretaria às federações, às ligas, às associações comunitárias, às pessoas que promovem o esporte no estado. Eu acho que esse foi o primeiro desafio que nós encontramos quando chegamos à secretaria, e um desafio que nós apresentamos hoje uma resposta. O governo do Amazonas hoje deu uma resposta, uma solução a esse problema. Bom, a CEGEL é uma secretaria de Estado, mas muito se falava que era uma secretaria que funcionava só na capital. Porém, um dos desafios seus também foi interiorizar as ações de esporte, Uma dessas ações foi o programa Força no Esporte, lançado em São Gabriel da Cachoeira. Mas além dessas ações, que outras atividades foram realizadas aí para fomentar o esporte no interior? Essas promessas foram cumpridas, secretária? Uma das determinações do governador Omar Aziz é interiorizar as ações do seu governo em todas as áreas. No esporte não foi diferente. A gente trabalhou muito essa questão de levar as ações da CEGEL até o interior. Realmente é muito forte em Manaus, nos centros de convivência, no apoio aos eventos ocorridos aqui. Mas hoje a secretaria ela tem programas como o Bom de Bola, que funciona em 22 municípios. A gente tem programa como Esporte e Lazer na Cidade, que inicia agora em março, que vai ter 25 núcleos espalhados em Manaus e região metropolitana. A gente tem o projeto Vida Ativa, que atende idosos hoje já em 6 municípios. Enfim, é uma gama de projetos do governo que hoje estão atendendo no interior. Mas muito mais importante que isso é o apoio ao que já existe no interior, aos campeonatos locais, às competições locais, o apoio com os jogos escolares, que envolvem mais de 300 mil estudantes em todo o estado do Amazonas. Nenhum município fica de fora, todos são convidados e recebem apoio para participar dos jogos escolares. E vale ressaltar que a mesma atenção que é dada em Manaus aos eventos realizados aqui é dada a um evento, mesmo que ele ocorra na zona rural, em um local distante. A nossa equipe se desloca de avião, de helicóptero, de voadeira, do que for preciso, para chegar a quem está mais distante, que geralmente é a pessoa que está mais desassistida do estado, em todos os seus níveis, municipal, estadual e federal. Então é prioridade no nosso governo levar esse atendimento a essas pessoas que estão mais distantes. E a gente tem participado de campeonatos em locais distantes, onde nem se imagina. Em qualquer local do Amazonas você tem pelo menos um time de futebol, uma equipe ali masculina, outra feminina, e o esporte movimenta muito o interior. Ele é, na verdade, uma das principais formas de lazer da população. Bom, e com relação ao apoio aos atletas, é notório que o governo do estado vem apoiando bastante os atletas. Eu queria que você fizesse um balanço, desses investimentos que foram feitos, destinados aos atletas agora no ano de 2013. Olha, no ano de 2013, o nosso investimento ao atleta, principalmente o atleta de alto rendimento, que é aquele que participa de competições regionais, nacionais e internacionais, ele foi muito alto. Para você ter ideia, o governo do Amazonas investiu mais de 2 milhões de reais só em transporte aéreo, para que esses atletas possam participar de uma competição. Porque você vê, por exemplo, Rio de Janeiro, se uma competição for em São Paulo, com um pequeno aluguel de um ônibus, ele consegue levar 40 atletas. O Amazonas, para levar 10 atletas a uma competição em São Paulo, muitas vezes isso tem um custo de 20, 30 mil reais. Quer dizer, é um valor alto que você paga. Só que para o nosso atleta, que já recebe atendimento desde a base, se esse atendimento final com o transporte aéreo não acontecer, ele não consegue ranquear
ranquear, ele não consegue pontuar nacionalmente. Então, hoje o investimento tem sido feito muito alto em apoio de transporte aéreo, para que ele possa competir fora, mas a gente também tem um apoio multidisciplinar, que é fornecido dentro do próprio Centro de Treinamento de Alto Rendimento, que é toda a parte de médico, de fisioterapeuta, massoterapeuta, dentista, uma equipe de treinadores, técnicos. A gente tem um restaurante que fornece 5 refeições diárias controladas por nutricionista, além do próprio alojamento da Vila Olímpica que o governo dá para as seleções em período de pré-competição e atletas do interior. Teve períodos ano passado em que a gente teve 80 moradores fixos na Vila Olímpica, de atletas do interior que se destacaram em alguma modalidade e vêm para períodos de treinamento em Manaus. Então, assim, o investimento tem sido muito alto para que esse atleta de alto rendimento possa trazer resultado para o Estado. E tem sido bem positivo os resultados coletados. E quais são esses resultados? É importante a gente ressaltar o quadro de medalhas. O quadro de medalhas. Hoje, para você ter ideia, em 2012, quando assumimos, a gente encontrou um quadro do ano anterior de cerca de 50 medalhas obtidas em esportes olímpicos e paralímpicos, que é o esporte para os deficientes físicos. Hoje a gente tem um quadro de 520 medalhas. Então, assim, foi 1000% o aumento do número de medalhas obtidas. E aí a gente está falando de competições regionais, nacionais e internacionais. Não está falando de competições ocorridas apenas entre o estado do Amazonas, entre equipes aqui do estado, só as que são competidas com outros estados, outros países, enfim. E esses atletas, por conta desses resultados, geraram também este ano, no ano agora de 2013, 66 convocações em seleções brasileiras, na luta olímpica, no tênis de mesa, no boxe, na ginástica, enfim, em várias modalidades, olímpicas e paralímpicas. Então a gente teve um quadro aí, mostrou que o que faltava era só oportunidade para os nossos atletas, talento eles têm muito, e isso que o governo tem feito, tem dado oportunidade para que os atletas possam demonstrar seu talento. Que bacana. E para 2014, qual que é a proposta, qual é a previsão? Esse investimento vai continuar para os atletas? Vai continuar, a gente vai continuar com o programa do Centro de Treinamento de Alto Rendimento, a gente quer ampliar o atendimento, né? E eu acredito que como as convocações vão aumentar e o número de atletas classificados para competições nacionais e internacionais também deve aumentar, com certeza vai ter mais investimento, tanto em treino quanto mesmo nessa parte de transporte aéreo, que é fundamental para eles, né? Há 2 anos atrás você via atletas de alto rendimento, atletas ranqueados nacionalmente em sinal vendendo rifa para comprar passagem, né? É claro que você não tem como mandar todos os atletas do Amazonas para fora para competir, mas os que têm chance de medalha, os que têm destaque e que são os primeiros colocados nos rankings em cada modalidade, esses sim todos o governo tem garantido a ida deles às competições oficiais. Bom, ainda falando de esporte de alto rendimento, qual que é a perspectiva dos atletas amazonenses para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, no Rio em 2016? A gente sabe que tem aí bastante atletas, né, em seleções brasileiras com chances aí de disputar a competição. É verdade, a gente tem chances principalmente em algumas modalidades. A luta olímpica é um exemplo, foi a que mais teve convocações. A gente tem atletas no tênis de mesa, a gente tem atletas no boxe. Hoje nós temos uma atleta amazonense, uma mulher, que compõe a seleção brasileira de boxe, inclusive teve que morar em São Paulo, porque é lá que a seleção treina, né? E ela hoje está lá. Enfim, tem algumas modalidades que têm mais destaque. O judô mesmo, nós temos atletas também participando da seleção pré-olímpica, né? A seleção que participa de todo o ciclo de treinamento visando as Olimpíadas. Anualmente são feitas seleções, né? Levando em consideração o ranking nacional, as condições dos atletas. E nós temos atletas e para-atletas. Nós temos para-atletas participando de mundiais, de sul-americanos, no atletismo, no levantamento de peso, que é o halterofilismo de atletas deficientes também. Temos um cadeirante, temos um atleta amputado também, que é do levantamento de peso. Eu acredito assim que nós temos hoje muitas chances de estarmos nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio em 2016. Isso tudo vai depender, claro, de um trabalho que vai ser feito nesses anos até o ano das Olimpíadas, né? Então nós temos 2 anos em que nós temos que preparar e dar todas as condições para esses atletas. E outras modalidades também estão em ascensão, como a própria natação, né, que é uma modalidade que sempre foi muito tradicional no Amazonas, hoje ela cresce muito também. Vale ressaltar que todo esse trabalho ele é feito em conjunto
com as federações das modalidades e com as famílias. O apoio da família ele é muito importante. Então, assim, a família está ali do lado do atleta, dando apoio à federação, até do ponto de vista legal, ajudando a nossa equipe multidisciplinar, e o governo do estado entra exatamente com o aporte financeiro para que isso se torne realidade. Então, é um trabalho feito em conjunto. A própria imprensa em si é uma grande parceira, porque divulga esses atletas, dá espaço para eles na mídia. Isso faz com que eles, além de aumentarem sua autoestima, né, de servirem de incentivo para outros garotos, outras garotas mais jovens que estão agora entrando no mundo do esporte, serve também para que eles possam conseguir patrocínios. Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente tem ali a favor desse momento no esporte amazonense. Tudo que serve de exemplo tem que ser divulgado mesmo, né? Eu gostaria que você falasse, então, secretária, da atuação da CEGEL dentro dos centros de convivência da família. Nós temos centros de convivência da família, em Manaus são vários, em várias zonas da cidade e alguns no interior. A CEGEL, eu acredito que ela atua o centro de convivência ele é gerido pela Secretaria de Ação Social, e dentro ministram os cursos, as aulas, enfim. O CETAM, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Juventude, Desporto e Lazer, é um trabalho multidisciplinar do governo, onde várias áreas são atendidas. Mas eu acredito que a nossa área, que é a área esportiva, é uma das áreas mais procuradas. A gente trabalha principalmente com a questão do bem-estar, a questão do esporte de lazer e de participação, e o esporte voltado mesmo para a saúde, né? A gente atende pessoas idosas, então são várias modalidades atendidas nos centros de convivência. A gente tem natação, a gente tem dança, a gente tem futebol, futsal, enfim, vôlei. A parte também de luta olímpica, de taekwondo, de jiu-jitsu, são várias modalidades atendidas. E além disso, a nossa equipe de fisioterapeutas atende também pacientes com problemas neurológicos, né? Então, assim, são coisas assim diversas. Tudo gratuito para a população. Agora, no dia 20, os centros de convivência voltam a funcionar. Eles abrem inscrições. Normalmente as pessoas dos bairros mais próximos procuram, mas isso não impede que uma pessoa de um bairro procure um centro de convivência em outro bairro, né? E isso tudo é gratuito e feito o ano inteiro pelo governo do estado, nos horários de manhã, tarde e noite. E aos fins de semana, os centros de convivência abrem para a própria comunidade, muitas vezes realizar competições. Eu acho que é um espaço privilegiado. Tá certo. A gente faz uma pequena pausa na entrevista, a gente vai chamar o intervalo, daqui a pouco o Band Cidade Entrevista está de volta.